Com TV, passa no seu smartphone. Estou na Clínica Joy e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o autismo. E para celebrar essa data que está chegando aqui conosco, a mãe do João, a Juliane Rodrigues, vai comentar para a gente como foi que ela descobriu o diagnóstico dele e de que maneira foi essa transição na vida dela. Julie, então, me conta como é que foi que tu descobriste, então, o diagnóstico do João? O João, na verdade, até 1 ano e meio, ele se desenvolveu super bem, assim. Exceto a fala, né? Ele teve um desenvolvimento normal, com todos os marcos de desenvolvimento atingidos, tudo tranquilo. Com 1 ano e meio, começamos a perceber algumas coisas diferentes no João. A primeira delas foi que a gente chamava ele pelo nome, João, João, e ele parou de atender pelo nome, né? Então, isso nos chamava um pouco de atenção. Depois, ele começou também a caminhar na ponta dos pés, coisa que ele não fazia, né? Ele começou a caminhar com 1 ano e 2 meses e com 1 ano e meio simplesmente começou a caminhar só na ponta dos pés, assim, tipo bailarino. Bom, depois disso também eu percebi que as brincadeiras do João, elas não eram típicas, né? Ele gostava muito de brincar com brinquedos, objetos, né, que rodavam. Então ele girava a rodinha de carro, ele pegava as tampas de panela da minha casa e ficava, jogava elas no chão e ficava olhando girar. Ventilador, ele adorava olhar o movimento do ventilador. E foram características que começaram a me chamar a atenção. Mas até então, eu não tinha noção quase nenhuma do que era o autismo. Então, a gente via que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o que era. Até que um dia, eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre uma viagem com crianças, que a gente ia fazer uma viagem, aí essa é a primeira viagem de avião do João. E logo em seguida veio um vídeo, em cima desse, da mãe, comentando sobre a filha autista. E ela era exatamente igual ao João. Ela tinha as mesmas características do João. E aí foi que eu identifiquei que realmente o João era autista. Então, antes de eu ter diagnóstico médico, eu já sabia que ele era. Então, quando eu tive o diagnóstico pelo neurologista, para mim foi um alívio. Porque, então, eu disse, bom, ok, o João é autista e agora, então, a gente vai começar a trabalhar em cima disso para desenvolver as potencialidades dele. Apesar de que, naquela época, ele era um autista bem clássico, assim. Ele tinha todas as características do autismo. Julie, isso te amedrontava? Como é que foi isso para os pais? Tu tens também um outro filho mais novo, claro, no momento ele não tinha noção do que era isso. Mas como é que foi para te sentir, observar essas características e pensar, como é que eu vou lidar com isso? É engraçado porque no primeiro momento a gente nega, né, o diagnóstico, né? A gente vê, a criança faz algumas coisas, mas não faz outras, e aí a gente pensa quando ela está fazendo, não, ele não é autista porque ele fez isso, né? Mas quando a gente realmente aceita o diagnóstico, né, é bem difícil, porque a gente passa por um momento de luto, né? A gente começa a comparar o filho da gente com os outros da mesma idade e a gente vê que o nosso filho é bem diferente. Então, no começo, é bem difícil. É bem difícil, é um luto que a gente passa. Mas, para mim, ele foi um luto muito rápido, assim, porque eu fui do luto à luta rapidamente. Porque, como o João era muito pequeno, o diagnóstico dele foi com 1 ano e 9 meses, a gente teve muito tempo para trabalhar isso com ele. E a intervenção precoce foi fundamental. Então, assim, foi um impacto na família, né? Todos nós sofremos, não vou dizer que não, né? Foi um sofrimento inicial. Mas, como a gente não tinha também muita informação sobre o autismo, eu tinha aquela ideia do autista clássico, que fica se balançando no cantinho da sala. A gente não tinha informação sobre o autismo, nós não sabíamos nem que tinha níveis de autismo. E depois de tudo isso, essas informações que a gente foi buscando, eu fui estudar muito sobre, né, o tema. Aí eu fiquei mais aliviada e eu vi que o meu filho poderia desenvolver potencialidades e hoje o João é outra criança, né? Ele não vai deixar de ser autista, né? Vai continuar sendo autista, mas o desenvolvimento dele fez com que hoje ele pudesse, né, frequentar a escola, né, se socializar. Ele fala, né, e interage, ele é super afetivo, então foi assim, no início difícil, mas agora muito recompensador. Eu gostei muito do luto à luta, né? Essa tua expressão me chamou muito a atenção, porque realmente a gente tem que reagir. E, Julie, e nesse momento, quais foram os primeiros passos? O que
o que a gente deve fazer como mãe, buscar? É neuro, é atendimento, é escola? O que é? Me dá um passo a passo. Tá. No caso do João, ele ainda não estava na escola, tá? Mas as crianças que já frequentam escola, geralmente os professores são os primeiros a perceber esses sinais e avisar a mãe, né? Nem sempre os pais aceitam aquilo, né? Mas há uma recomendação de pelo menos ir até o pediatra, primeiro no pediatra, né? E demonstrar o que essa criança não está conseguindo desenvolver, né? O que ela não está conseguindo, porque assim, por exemplo, com 1 ano e meio, já tem que estar falando pelo menos mamãe, papai, o João não falava nada disso, né? Então, a primeira recomendação é levar até o pediatra para ele fazer uma avaliação, né? E depois eles descartam a primeira possibilidade, que seria de algum problema auditivo. Então, é feito um exame, né, para ver se tem algum problema de audição. Descartando isso, aí sim. Aí depois eu recomendo, e o médico recomendou também, enfim, ir até um pediatra. Por quê? Porque o diagnóstico de autismo ele é clínico. Então, não existe um exame que se vá fazer, um exame de sangue, enfim, ou até cerebral, que identifique, né? Ele é bem clínico, porque é um transtorno do desenvolvimento infantil global, né? Então, não tem como fazer um exame. E depois disso, eu procurei aqui a Joy, no caso, né? Para fazer uma avaliação multidisciplinar, para ver quais atendimentos o João precisava. Hoje ele faz 8 atendimentos por semana, né? Então faz fono, faz psicomotricidade, fisioterapia, faz terapia ocupacional para aprender as atividades diárias, né? Ele ainda não assim está aprendendo a comer sozinho, escovar os dentes. Por quê? Porque nosso objetivo é o quê? Que o João se torne um adulto independente, né? Ele não pode ser eternamente dependente da gente. Então é isso que a gente busca, né? Interessante. E, Julie, depois desse passo a passo que tu me deste, hoje a evolução do João é clara, né? A gente vê que ele se tornou outra criança. Eu conheci um pouquinho ele antes e agora, e vejo que realmente ele está muito adaptado à rotina e à sociedade. Agora, falando em sociedade, né? Como é que está isso ainda, essa inclusão com eles em locais sociais? Que eu sei que a gente sente algumas dificuldades. Como é que tá? Como é que tu sente isso num shopping, num restaurante, em algum lugar público? As primeiras vezes assim, que a gente começou a frequentar lugares públicos com ele, sem saber, né, que ele tinha autismo, ele tinha um comportamento muito hiperativo e que as pessoas olhavam tipo, essa criança é mal educada. E essa mãe não dá limite, né? Esse é o primeiro olhar que as pessoas têm de um autista, né? Eu tive um episódio, assim, só para comentar, de levar ele num parquinho e ele estava empurrando a menina porque ele queria ficar sozinho no brinquedo, né? Ele não estava agredindo a menina, né? E a mãe da menina, nossa, ela ficou assim... super nervosa comigo e disse, tu não consegue fazer teu filho parar. Mas é por quê? Porque eles não conseguem entender nem os comandos. Então, até isso a gente tem que ensinar a eles, né? Então, hoje em dia, eu diria assim, que Caxias está bem no começo, mas bem no começo mesmo da questão da inclusão. Agora, em relação à escola, eu tive bastante dificuldade também. Por quê? No momento de fazer matrícula, quando eu falava que ele era autista, as vagas não existiam. E aí era bem triste, porque depois a gente fazia a minha mãe ligar para a mesma escola e aí tinha, né, a vaga, né? Então isso é uma coisa que a gente está lutando muito, né? Eu tenho uma página no Face que fala sobre isso, para a gente poder incluir essas crianças na sociedade, né? Mas hoje o João está numa escola, está super bem. Eu digo que eu vou preparar ele para ser vereador, né? Porque ele é super afetivo, ele é uma criança assim muito social, mas nem todos são assim. Então, assim, o perfil do João não é o mesmo de um outro autista, né? Cada um é único, né? Então tem crianças que são mais tímidas, mais retraídas, né? Mas todas têm que ser acolhidas, né? E todas têm que ser incluídas na sociedade, né? Eu vejo que tem um movimento que começou aqui em Caxias, ainda está lento, mas ele vai, eu acho que avançar porque os diagnósticos têm aumentado muito, né, nos últimos anos, né? Hoje a gente tem uma a cada 60 crianças é autista, né? E para cada 5 crianças, 4 são meninos e uma menina, né? Geralmente as meninas elas são um pouquinho mais comprometidas que os meninos, né, no autismo.
Então, devido a isso, eu acho que está ganhando muito espaço, está se falando muito na mídia, e eu acho que a gente vai conseguir, sabe, com um exemplo como agora, né, de vocês estarem divulgando essa causa, né, para o público, mães identificarem os filhos, né, que tem alguns sinais, procurar ajuda, e também para a sociedade entender que esse paradigma, né, do autismo, ele tem que ser mudado, né, porque o autista, ele é uma criança, antes de ser autista, ele é uma criança, né. Então, é isso que a gente tem que perceber. Primeiro, ele é um ser humano, né, como qualquer outro, né. Julie, muito linda essa tua declaração. Ela toca, assim, porque é realmente sentimento de mãe, né? Vem de coração. Julie, e como é que tu chegou até a Joy? E o que Caxias tem para oferecer também nos tratamentos de autismo? Eu cheguei na Joy através de uma indicação de uma terapeuta ocupacional, que foi minha colega de colégio, da época que eu morava em Porto Alegre. Hoje ela mora na Espanha e ela foi colega da Carol, né, que é a proprietária aqui da clínica, e ela me indicou a clínica, e aí a gente fez uma avaliação aqui, interdisciplinar, e aí o João começou os atendimentos. Eu acho que hoje, em termos de clínica privada, a Joy seria a referência, né, em autismo, né. Mas também nós temos um instituto, né, que é o Unitea, né, que é o Movimento Unidos pelo Autismo, que foi criado para justamente ajudar, né, famílias que não têm condições, né, de bancar esses tratamentos. Então, tem todo atendimento psicológico, tem parcerias com outras clínicas, né, para atendimentos. Inclusive, eu participo do grupo de pais de autistas, né, onde a gente troca as nossas experiências com o psicólogo, né. Então, esse instituto também, eu acho que veio para agregar muito, né. E aí a gente vê que esse movimento realmente começou aqui, né. E já existem outras clínicas também, né, em Caxias de autismo, né. E hoje o SUS também, né, as neuropediatras do SUS hoje também já fazem o diagnóstico, né. Então não é só uma questão privada, é uma questão pública, né. Então, assim, eu acho importante frisar isso, porque o autismo não tem classe social, né? E, então, eu sou sócia do Unitea, né? É uma forma que as pessoas, inclusive, podem ajudar se associando ao Unitea, né? E participar dos eventos que eles promovem, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente estar também agregando essa questão do Instituto, né? Falando sobre movimentação, é bom lembrar que, então, agora, dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Autismo. E Caxias também vai fazer alguma movimentação para celebrar e para conscientizar as pessoas disso. Julie, fala qual é a programação que tem aí, porque nós vamos ter coisas boas que vêm pela frente também. Sim, é verdade. A primeira delas, então, vai ser a Caminhada pelo Autismo, que vai se realizar dia 5 de abril, às 9 horas, e em frente à prefeitura vai ser a saída dessa caminhada. Conto com a participação de todos, né? Porque mais informação é menos preconceito. Quero agradecer muito a Julie, porque essa questão da informação é menos preconceito é tudo. Muito obrigada. Carol Castro, aqui da Clínica Joy. Eu quero saber da Carol como é que surgiu essa necessidade de formar essa clínica e qual é o histórico dela profissional para ter chego até aqui também. Eu sou terapeuta ocupacional, eu me formei em 2004, né, em Porto Alegre. E ao longo desse tempo, eu já tive muitos pacientes, eu trabalhei em diversas instituições e clínicas, onde eu sempre senti a necessidade de que fosse feito um trabalho em conjunto, né? Um trabalho interdisciplinar mesmo, né? Para que a gente pudesse conhecer realmente a criança como um todo, né? Eu sou professora, né, do curso de terapia ocupacional da FSG e também supervisionei, né, muito estágio e esbarrava na mesma situação. Então, foi aí que eu e meu marido, a gente teve, né, a ideia de poder estar construindo um espaço, pensando em um espaço que desse conta de toda aquela necessidade que eu acompanhei, né, de 15 anos de formada, para poder oferecer um serviço melhor, né, e mais completo, né, tanto às crianças quanto aos seus familiares. E aí, então, nasceu a Joy em parceria com o meu marido, né, com o Edson. Então, vocês resolveram empreender na clínica, mas por que autismo?
Me explica então um pouquinho sobre essa doença, que enfim não tem cura, mas se diagnosticada precocemente, tem muita evolução. E quais são os níveis dela? Hoje, quando a gente pensou na Joy, a gente pensou em montar uma clínica voltada para o desenvolvimento infantil, né, como um todo. E depois que a gente iniciou, a gente acabou trilhando um caminho natural assim para o autismo, né? Então a gente foi se especializando, a gente foi fazendo cursos, a gente faz treinamentos e a gente começou a ver que a demanda do autismo ela era muito maior e ela chegava muito maior para a gente do que hoje qualquer outro diagnóstico. Então, hoje, todas as nossas profissionais aqui, elas estão capacitadas para poder atuar e intervir, né, com crianças com autismo. A gente tem, né, na família do meu marido, né, a gente descobriu um diagnóstico de autismo, né, um pouco mais tardio. Então, a gente conseguiu, inclusive, beneficiar, né, essa criança, né? Então hoje ele vem aqui também, ele faz terapia com a gente. É muito bom de ver a evolução dele, né? Hoje ele já tem 8 anos, então hoje ele é outro menino, né? Então hoje a minha missão e a missão do Edson, a gente tem muito claro na nossa cabeça, né? Que a gente poder dar qualidade de vida, melhorar a vida de crianças e dos seus familiares da melhor maneira possível, né? E a gente está disposto a fazer o que for possível, né, para a gente conseguir atingir esse nosso objetivo. Carol, em relação à idade das crianças, tem alguma idade limite para entrar ou para permanecer na clínica? E também sobre os atendimentos que são feitos, que tipo de profissionais vocês têm aqui junto? A intervenção, independente de qualquer diagnóstico, ela é muito importante que ela se comece o quanto antes, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar toda a fase de neurodesenvolvimento, né, precoce, onde a criança está lá cheia de neurônio, onde ela consegue fazer muita aprendizagem, né, para a gente poder começar com uma intervenção, com uma estimulação, para que a gente consiga reduzir ao máximo, né, dentro do possível, os atrasos, né, e as dificuldades que elas vão enfrentando conforme elas vão ficando mais velhas, né? Hoje a gente e a gente fica muito feliz com isso, porque hoje a gente recebe crianças de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, né? Quando a gente iniciou, a gente tinha crianças que iniciavam somente com 2 e 3, 2 e 6. Então, hoje a gente está vendo que os diagnósticos eles estão conseguindo ser feitos mais precocemente, né? Então, os profissionais e tanto terapeutas quanto os médicos, eles já estão conseguindo perceber esses sinais mais precocemente e podendo encaminhar para terapias, né? Então, a gente tem um resultado muito bom, né? Então, a gente vê uma evolução mais rápida, né, quando essa criança chega até nós cedo. Então, hoje a gente está assim, tem do nosso público hoje, a gente atende crianças de 1 ano e 7 que estão chegando até, hoje o mais velho tem 9 anos. Né? Mas a gente atende até crianças na adolescência, né? Então, dependendo do tipo de necessidade, né, do tipo de perfil, a gente consegue ainda absorver adolescentes, né? Mas hoje o nosso foco ele é o infantil mesmo, né? E os profissionais que aqui estão, são capacitados em que áreas, Carol? Hoje a gente tem, então, fisioterapia, tá? Pelo método Bobat, né? Pelo conceito Bobat, fora as especializações em intervenção precoce, né? Cursos em integração sensorial. A gente tem terapeutas ocupacionais, né? Com formação em análise do comportamento, com integração sensorial. A gente tem psicóloga com viés de cognitivo-comportamental. A gente tem psicomotricistas também, que são tanto terapeutas ocupacionais quanto fisioterapeutas, né? Então, elas já têm esse olhar e cursos direcionados na área da psicomotricidade para o autismo e atrasos no desenvolvimento. E a gente tem fonoaudiólogas também, com o viés da análise do comportamento e especializadas em linguagem e processamento auditivo. Entendi. E quem quiser, então, localizar a Clínica Joy, eu gostaria que tu deixasse teu endereço, teu contato. E também, se há probabilidade de outras crianças com outras necessidades também ingressarem à tua clínica. Sim, a gente recebe qualquer criança, né, que tenha um atraso no desenvolvimento, né, seja ele por qualquer motivo, né.
Hoje, então, os nossos atendimentos eles são de 60 minutos, então a gente consegue dar um suporte maior para essa criança, né? Hoje a gente tem uma equipe, então, realmente interdisciplinar, onde a gente consegue, com cada olhar de cada especialidade, montar a criança e entender realmente todas as necessidades que ela tem de intervenção, né? Então, semanalmente, a gente alinha muita coisa, os manejos, os objetivos, para que uma especialidade possa complementar a outra, né? E isso faz toda a diferença num tratamento, né? Hoje, a nossa clínica está na Avenida Itália, né? 288, no 10º andar, fica no bairro São Pellegrino, em Caxias do Sul. Carol, uma coisa que chamou atenção e que me deixa curiosa, e eu sei que é um diferencial da clínica de vocês, é as salas multissensoriais. Explica para a gente o que significa isso. Nós somos a clínica, né, pioneira aqui na Serra, né, e do Estado a poder desenvolver e oferecer uma estrutura, né, de uma equipe interdisciplinar e com salas de atendimentos de estimulação multissensorial, né? Então, as nossas salas elas são inspiradas em salas de estimulação sensorial holandesas, né? Onde a gente consegue, de uma maneira global, poder atender todos os processamentos sensoriais. E hoje o processamento sensorial ele é fundamental, né, de ser trabalhado, porque a base sensorial é a base que dá para muitos outros aprendizados, né? Então, aqui a gente consegue trabalhar toda essa base sensorial para poder preparar a criança para poder desenvolver novas habilidades. Então, a gente tem uma estrutura toda preparada especificamente para poder atender todos esses sistemas sensoriais, para a gente poder unir todos eles, para que neurologicamente a criança consiga juntar todas essas informações e transformar em aprendizado, né? Então, a gente fica muito feliz hoje de poder oferecer para a Serra, né, um tratamento em um espaço realmente pensado, né, para este tipo de público infantil. Muito legal. Bom, então, gente, fica a dica aí da Clínica Joy. Fico muito honrada de poder conhecer o trabalho de vocês, porque realmente a nossa região necessita de centros, de clínicas que possam fazer esse trabalho agrupado. Boa sorte sempre, bom trabalho e que vocês possam realmente ajudar essas famílias e crianças e adolescentes que precisam desse tipo de atendimento. Obrigada, foi um prazer imenso conversar contigo, Carol. Foi meu, muito obrigada. E eu gostaria de dizer também que a gente está abrindo, então, agora uma Joy em Bento, né? Então, daqui 1 mês e meio, 2, a gente já vai estar inaugurando uma outra unidade em Bento Gonçalves para poder também dar conta dessa demanda e poder ajudar quem a gente conseguir. Olha, parabéns, que bom. Sucesso a todos aí. Obrigada. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.